escrever a minissérie de José foi uma proposta que partiu da Record, mas eu já conhecia a história, uma história muito bela. Eu não me lembro de ter visto na nossa história de telenovela ou de seriados essa fase histórica retratada. Uma história muito de texto mesmo, de falar do sentimento humano. Foi uma experiência maravilhosa, assim, me emocionei muitas vezes escrevendo, aprendi muito com o José. A Record investiu também muito alto na construção das suas cidades cenográficas, principalmente a cidade de Avares, do Egito. Foram mais de 4 milhões. Uma cidade cenográfica totalmente nova, baseada nas nossas pesquisas, tentando simular uma grande cidade do Egito Antigo. Eu gravei no Egito um templo na beira do rio Nilo, e esse templo tinha 18 metros de altura. O nosso templo cenográfico tem 15, então é tudo muito grandioso. A própria civilização egípcia, ela foi a mais evoluída da história antiga, né, da época antiga da humanidade, e talvez não tenha tido nenhuma outra civilização que tenha construído cidades tão grandes, monumentos tão grandes. Fizemos um canal do Nilo no meio da cidade, onde toda a minissérie se envolve nesse centro do Egito Antigo. A gente está construindo uma cidade que tem em torno de 45 ou 50 mil casas em 3D, além do templo que fica no centro dela. O templo é muito rico em texturas, tintas. Para a gente isso é um desafio muito grande, porque é uma cidade rica em detalhes. O mais difícil nesse tipo de seriado, que a história se passa há 3.700 anos atrás, é ter uma reconstituição histórica verossímil, ter os atores dentro desse processo também. Os atores passaram por diversas fases de workshops, costumes, história, comportamental. Isso é muito importante para passar a veracidade das cenas, né? Já que é uma história que remete a milhares de anos atrás, né? Muito tempo atrás. Sempre esbarrava, às vezes, queria criar alguma situação, alguma trama, mas tinha a questão histórica, tinha a questão cultural. Tinha um historiador, 2 historiadores que sempre acompanhavam a gente. Tanto a Vivian quanto o Avancini nos deram muita liberdade para trabalhar, para falar, para opinar, e respeitaram muito a nossa pesquisa. Minha parceria com a VEC foi ótima, gostei muito de trabalhar com a Avancini. Nós tomamos muitas decisões juntos. E o resultado tem sido belíssimo. Eu tenho visto as imagens, são surpreendentes mesmo. E nessa minissérie a gente trouxe para a televisão uma tecnologia nova, as câmeras de cinematografia, né, digital, num formato que a gente chama de full frame, que entrega para a gente o campo focal muito mais seletivo do que normalmente a televisão usa. A gente está muito animado com o resultado é muito diferenciado, ele transporta a gente para uma nova era de estética cinematográfica na televisão, né? É uma tendência, né, que a gente está seguindo, e é isso aí, vocês vão ver o resultado na tela. Jacó teve 12 filhos, né, e esses 12 filhos envelhecem assim no decorrer da série 50 anos. Cada ator teve assim uma passagem de tempo de 10 anos, que foram os filhos de Jacó. Então, de 10 em 10 anos, né, haveria um processo de envelhecimento em cada um deles, né? Essa série chega até Egito, né? E no Egito, sim, foi complicado, porque a gente está gravando com uma câmera de alta definição. E aí, para você preparar um ator com uma passagem de tempo sem ter os recursos de pelo no rosto, foi muito complicado. Cada ator levava em média, para a gente fazer essa composição de envelhecimento, tipo 4, 5 horas por dia. Mas eu acho que a gente teve um bom resultado e vocês vão ver esse belo trabalho que a gente conseguiu realizar.
como várias das locações têm tons pastéis, areia, deserto, fizemos um estudo de cores para destacar o figurino e, consequentemente, ter os personagens destacados também em cena. Para mim foi um desafio fazer novos hebreus com novas texturas, com outras cores. Queria que o figurino saltasse, que tivesse sobreposições, que cada camada de roupa tivesse uma textura diferente e que desenhasse os personagens de uma maneira que o público se entendesse imediatamente quando visse a composição deles. A gente tem uma limitação de cor no Egito que, ao contrário dos hebreus, os hebreus são muito coloridos, então o branco do Egito, porque é tudo branco, tudo cru, que eram as cores que eles usavam, destacou mais ainda e tornou a diferença desses dois povos maior. O Egito é uma civilização fascinante, é uma das primeiras civilizações. Então a gente tem uma gama de materiais para a gente tentar reproduzir, e a gente conseguiu reproduzir coisas maravilhosas aqui dentro da fábrica. Então a gente vai transformando resina com pintura bronze, a gente transforma isopor em pedra. Assim, na verdade, foi mais a civilização do Egito, porque a civilização dos hebreus a gente já tem um know-how de certa forma. Então o acabamento tem que ser precioso, desde a cenografia, do figurino e dos objetos de arte também. Eu achei excelente participar desse projeto, junto com a Record, junto com a Vivian, porque eu percebi o seguinte, que além de se contar uma história, existe uma atenção muito grande em relação à tentativa de reconstituir da melhor forma possível a história como ela se passou. Esse seriado é um seriado que tenho certeza que vai emocionar o público, né? José, a meu ver, é uma das histórias mais emocionantes da Bíblia. O José passa, né, por todas as piores vicissitudes, enfrenta as maiores provações, no final é recompensado por isso tudo, né? Ele vai de escravo a governador do Egito. E aí todo mundo vai chorar muito, que é uma história linda. Ação!